Qual foi a forma que eu utilizei para passar nesse concurso da Polícia Penal, na prova objetiva, 2 vezes na Polícia Militar de Minas e no meu atual cargo público federal? Antes de mais nada, esse estudo não veio de um método pré-estabelecido agora. Eu acredito que veio se personalizando desde quando eu comecei a estudar até hoje. E hoje eu achei a forma ideal para mim de estudos. E é o que eu de fato acredito, que cada pessoa aprende de uma maneira e tem de personalizar o estudo da sua forma de aprender melhor. Mas nesse vídeo eu vou te falar como é essa forma para mim e como mapear o concurso é fundamental e foi fundamental para todas essas aprovações que eu tive. Vamos lá. Bom, antes de mais nada, tenho que pedir para você se inscrever, curtir e compartilhar o vídeo com seu amigo aí que também presta concursos públicos e dá uma conferida no link aqui embaixo que talvez pode te ajudar nos seus estudos também, fechou? Bom, estudar compreende vários fatores, dentre eles, ler a lei seca, porque o principal conteúdo das questões dos concursos que eu faço é decorar a lei. Pede pouca jurisprudência, pede pouco alguma outra questão, é mais sobre o entendimento. Não que o entendimento seja dispensável, você precisa se entender, pelo menos para mim, só que decorar a lei é o ponto principal. Aí entramos numa área específica, métodos de decorar. Aí temos diversos, os quais eu estudei ao longo dos anos, os métodos de decorar, que poderiam me ajudar para esses concursos públicos. E talvez você conheça algum deles. Por exemplo, temos aí o mnemônico, vou ver se deixo algumas fotos aqui do lado para você que não entende muito bem. Temos uma forma aí um pouquinho mais arcaica, só que também funciona muito bem, apesar de gastar muito tempo, que é repetição, você lê repetidas vezes o conteúdo, isso ajuda demais a decorar, porém temos o ponto negativo aí que gasta muito tempo para você ficar lendo e relendo cada parte da lei. Mas eu também utilizava essa forma, só que de forma regrada, por exemplo, eu colocava, assim que eu acabava todo o conteúdo, eu voltava relendo, só que eu gastava cerca de 30, 40% do tempo relendo e o restante fazendo questões, sendo que da primeira vez que eu lia todo o conteúdo, eu não gostava de fazer questão, eu apenas lia todo o conteúdo, matava o edital, depois voltava lendo um período e questão em outro período. Outra técnica muito interessante que eu comecei a usar tem pouco tempo, deve ter um ano, é usar esses post-its aqui. Em período de prova, essa parede do meu quarto aqui fica lotada. Ainda tem alguns aqui que eu utilizei para o concurso da Polícia Penal e que, de fato, é muito eficaz. E como eu utilizava esses post-its? Deixava só a nata aqui, só o que tinha grandes chances de cair nos post-its. Mesmo assim, dava muitos aqui na parede. E faltando 30 dias para a prova, todos os dias, à noite, sem exceção, eu lia todos os post-its antes de dormir. Então, para a prova da polícia, por exemplo, foi até engraçado, porque eu praticamente fechei toda a parte de direito, que é a parte que eu deixava aqui na parede. As outras matérias eu não costumava deixar. E foi simplesmente muito fácil na hora que eu cheguei na prova lá. E isso me ajudou demais. Parece que eu fiz 34 pontos de 40 na última prova da Polícia de Minas. E boa parte desses pontos vieram da parte de direito penal, direito constitucional. Então, esses post-its, dessa forma aí que eu utilizei, me ajudou demais nessa técnica aí de decorar tudo. E outra ferramenta que eu comecei a usar recentemente, mas achei muito boa, sensacional, sensacional, e por parte, substitui até esses post-its aqui, é a ferramenta Anki. Você conhece a ferramenta? Bom, eu vou deixar algumas imagens aqui, mas a grosso modo, o Anki é como se você fizesse suas próprias questões para você ficar revisando toda hora do dia, de forma mais fácil, pelo seu celular. Eu vou ver se deixo o link aqui embaixo para você que tiver interesse. É uma ferramenta gratuita, um aplicativo que tem para computador e para celular. Aí você pode criar as questões no computador e utilizar no celular. Tem como você omitir algumas palavras e ajuda demais quando você não tem muito tempo para estudar. Por exemplo, talvez no seu trabalho, você tem um tempinho, dá para ficar olhando lá as questõezinhas que você cria no Anki, ou também você pode baixar algumas prontas, né? Alguma base de dados prontos assim de questões, mas eu achei o mais ideal fazer as questões ao meu modo, conforme eu ia matando o edital, eu ia colocando no Anki, e assim, nesse tempo aí desperdiçado aí para os estudos, trabalhando ou em algum trajeto aí, porventura eu pudesse usar o celular, eu ficava utilizando o Anki. E
Esse aí foi a novidade do ano para mim, que certamente me ajudou demais nessa aprovação da Polícia Penal. Inclusive, eu utilizei o Anki antes da prova da Polícia Penal. Tava lá eu em frente à escola que eu ia fazer a prova e fiquei lá mais ou menos uma hora e meia dando uma olhadinha nesse Anki antes da prova. Bom, e videoaula é o que eu menos utilizava. Eu gostava de pegar uma videoaula só quando realmente eu não entendia alguma parte específica do assunto. Aí eu recorria a videoaulas, a professores diversos, que eu acho que cada um tem uma metodologia de ensino e cada um vai funcionar melhor para você. Talvez o professor que é excelente para mim não seja tão bem didaticamente falando para você. Então por isso que eu diversificava bastante os professores até eu achar um que eu achasse que encaixava com minha forma de estudo, com a minha forma de entender. Então, videoaulas apenas em pontos específicos. Resumindo, primeiro de tudo, pegava o edital, lia ele todo, apenas lendo e colocando no Anki, né? Segunda passada no edital, eu gastava mais ou menos 30% do tempo, 40% lendo, o restante em questões, e o tempo ocioso, que não estava dentro desse 100% de estudo, por exemplo, no trabalho, como eu falei, ficava dando uma olhadinha no Anki e coisas do tipo. E uma ressalva, sempre colocando métricas aí nas minhas questões e nos meus simulados. Eu deixava anotado todos os meus simulados, quanto que eu acertei em cada um, quantos por cento eu acertei em cada um. E quando estava faltando assim 3 dias para a prova, eu tirava uma média geral e sempre bate assim com o que você vai tirar na prova. Minha média para a Polícia Penal estava entre 80% e 92% nos simulados. E eu acabei tirando 79%, né? 79 pontos. Então, foi bem próximo aí da média. Infelizmente, eu não tirei mais para a parte de 90, porque eu achei a prova da Polícia Penal muito difícil. Então, caiu mais para baixo da minha média. Mas, a grosso modo, bateu aí. Eu fazia isso também com questões e sempre dando mais atenção para o que eu achava difícil. Se eu chegasse a uma parte extremamente chata, difícil, eu dava extrema atenção. Exemplo, a redação. Eu gostava de fazer 2 vezes na semana, só que isso para mim já é muito, que eu acho extremamente chato fazer redação. Só que da mesma forma eu sei que tem muita gente que mal fez 2, 5 redações aí em todo o período até chegar à prova da Polícia Penal. Então, a redação que para mim é muito chato, eu estudava, ainda assim eu estudava 2 vezes na semana, e eu estudava essas 2 vezes apenas porque eu já estava tirando uma nota bacana aqui, conforme eu enviava as redações para correção. Dica de site aí para vocês, Imagine, vou ver se deixo aqui na descrição também para você, imagine.com, lá tem as correções de redação, é pago, mas é muito boa a correção de redação de lá. E o ponto difícil em fazer redação justamente é ter quem as corrija. E lá é um lugar para isso. Você faz redação, lá ela comenta toda a sua redação, os pontos positivos, os pontos negativos. Você pode refazer ela, fazer outra redação, enviar novamente. E isso aí, dá para você comprar entre amigos esse plano aí de correção de redação que fica mais em conta. Mas na parte de redação foi dessa forma aí mesmo. Cerca de 2 redações por semana. Eu já sabia um pouquinho sobre redação, então peguei menos teoria e ficava enviando as redações até a data da prova. Vamos ver aí, dia 20, quanto que eu tirei nessa redação, né? Para mim, eu já comentei num vídeo aqui em cima, vou deixar o link, que a redação para mim foi um tema muito difícil. Foi a primeira vez que eu fiquei nervoso em prova e que eu travei na hora de escrever redação. Eu não consegui escrever redação de forma fluida como eu sempre escrevia. Eu dava umas travadas na redação, escrevia um pouquinho, travava. Para mim, foi novidade toda essa prova da Polícia Penal. E para mim, era essa forma que eu vim personalizando ao longo dos anos para eu poder chegar nessa forma de estudo que eu estudo hoje em dia. Então, o principal é mapear o concurso, você ver o que realmente cai e estudar bem mais profundamente aquilo, e o que menos cai, você estudar bem superficialmente, porque a gente não está aqui para formar especialistas, a gente está aqui para passar em prova. É assim que eu penso, é assim que vem funcionando. Então, por isso que eu estudo o concurso bem mapeado, bem direcionado, para eu acertar o que cai. Primeiro ponto é esse, mapear o concurso. Segundo ponto, ler a letra da lei toda e passando por Anki. Terceiro ponto, voltar relendo e fazendo questões, sempre colocando métricas. E na segunda metade do tempo que estiver chegando perto da prova, eu começo a fazer os simulados aí. Talvez faça um dia, pule 2, faça de novo, pule mais 2 dias. Mais ou menos assim eu fazia os simulados, colocando métricas. E quando chegar bem próximo do concurso, na semana final do concurso,
eu fazia a média de todos esses editais aí e também olhava o que eu mais estava errando assim e o que mais tinha chance de cair, sempre as duas coisas bem ligadas, porque se eu estou errando alguma coisa que não tem tanta chance de cair, eu costumava deixar um pouquinho de lado. Só que se eu estava errando coisa que tinha grandes chances de cair, eu estudava profundamente para não errar isso, pois as chances de cair novamente são grandes. Para você que conhece concurso público, sabe que o concurso funciona assim um pouquinho de forma padrão e cíclica. Bom, e é essa forma que eu vim utilizando aí ao longo dos anos que funcionou para mim. E se você acha que alguma dessas dicas aí foi importante para você também, se você vai começar a experimentar alguma dessas dicas que talvez seja novidade para você, comenta aqui embaixo. Comenta também como você estudava para esses concursos aí, se é que você já estudava, ou se você pretende prestar esses concursos por agora. Fechou? E diz aí se você vai fazer o concurso do Socioeducativo e o da PM Minas também, caso caia desse ano. Dá uma conferida no link aqui embaixo, que eu coloco um pouquinho dessas técnicas de estudo nos documentos, nos PDFs que eu deixei aqui embaixo. Fechou? Sou Miguel Ângelo, valeu, sucesso e até mais!